Olá, eu gostaria de apresentar os resultados do projeto Desenvolvimento de Teste Sorológico Diferencial para Dengue, Chikungunya, Zika e Febre Amarela, usando biosensores baseados em nanobastões de ouro. Esse projeto foi financiado pela FAPEMIG, sob a sigla APQ 03081-17. Bom, a gente sabe que o problema da dengue é gravíssimo no Brasil. A gente passou em 2024 pela maior epidemia de dengue que já houve no país. E o diagnóstico é um problema. Por exemplo, o diagnóstico sorológico ele só pode ser feito a partir do sexto dia. Então, as janelas para diagnóstico sorológico são muito alongadas, o que pode prejudicar a assertividade na hora de fazer o diagnóstico de um paciente. Pensando nesse problema, né, que é um problema que envolve tanto precisão como timing, essa é a dor do processo de diagnóstico de dengue, nós desenvolvemos um processo que minimiza falsos negativos e minimiza falsos positivos, que são os problemas principais do diagnóstico sorológico de uma doença infecciosa, porque ele se apresenta como um teste superior em sensibilidade e especificidade ao teste rápido, que é um teste que depende de análise ocular, né? A gente vê o resultado no próprio teste. O ELISA é um teste que tem maior sensibilidade e especificidade semelhante ao teste rápido, já que ele é feito no laboratório. E a tecnologia que nós desenvolvemos, na verdade, ela apresenta sensibilidade e especificidade muito superior aos testes tradicionais sorológicos para detecção de anticorpos anti-dengue, com precisão e com sensibilidade. O teste é baseado na produção de nanobastões de ouro. Esses nanobastões são recobertos por proteínas recombinantes produzidas para o envelope do vírus da dengue, né? Tanto os 4 sorotipos, 1, 2, 3 e 4. E quando esse nanobastão de ouro é colocado no meio onde há anticorpos, e há anticorpos específicos que se ligam às proteínas de dengue na superfície desse nanobastão de ouro, a gente avalia um processo físico chamado de ressonância plasmônica de superfície localizada, e quando incide luz, esse espectro de luz emitido, absorvido e emitido, ele gera uma mudança, um shift no gráfico analisado após a reação. Né? Isso acontece por causa de perturbações eletrônicas na superfície do nanobastão de ouro, e isso é detectável num aparelho de leitor de ELISA que apresenta uma capacidade de leitura em todo o espectro luminoso. Esses resultados que foram publicados, por exemplo, mostram como esse nanosensor é capaz de fazer o que os testes sorológicos normalmente não conseguem, que é discriminar, sem nenhuma sombra de dúvida, o soro de um paciente que contém anticorpos contra dengue de um soro de paciente que contém anticorpos contra zika. Então a gente vê aqui nas análises numéricas, que estão aqui embaixo, que é o tanto que o tamanho do deslocamento da curva de emissão e absorvância de luz, que para a dengue a gente tem um número bastante relevante, lembrando que o sensor, o cutoff dele é por volta de 3 nanômetros, e a gente vê que o sensor ele desloca muito mais esse espectro de emissão e absorvância de luz do que quando na presença de anticorpos de dengue, do que na presença de anticorpos de zika, mostrando que é um sensor extremamente sensível e extremamente específico, capaz de discriminar anticorpos anti-dengue dos anticorpos de outros flavivírus semelhantes, como é o caso do vírus zika. As vantagens, então, desse processo, né, é que a gente consegue um sinal muito acurado. Então ele tem alta acurácia, porém o custo não é tão alto, por exemplo, como um teste rápido ou um PCR. E ele apresenta acurácia similar, por exemplo, ao PCR, que é um teste molecular, é considerado padrão ouro para detecção de genomas de vírus, de detecção de infecção de uma forma geral. Esse, então, é o time que vem trabalhando, né? São vários outros estudantes, mas esses são 3 estudantes, né? Estou contando comigo aqui, que se envolveram intensamente com esse trabalho. E eu, então, agradeço a FAPEMIG pela importantíssimo financiamento de um projeto sem o qual
a gente não teria obtido os resultados tão importantes que nós obtivemos para um produto tão disruptivo. Muito obrigado.